a todos, sejam muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui reunidos mais este domingo para louvarmos ao nosso Deus em culto ao Senhor. Obrigado também por cantarem. Sempre é muito edificante ouvir a igreja cantando e louvando e cantando essas verdades bíblicas que alimentam a nossa fé. E nós vamos então hoje continuar, ou melhor, dar início à nossa exposição da carta aos Gálatas. Nós temos assim esse costume de seguirmos os estudos de livros específicos da Bíblia em sequência, procurando entender o que Deus nos fala através de sua palavra. Semana passada nós tivemos a introdução, falando mais sobre o pano de fundo, o contexto histórico, e vimos também, em resumo, o porquê que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Nós vimos que essas igrejas lá na Galácia foram igrejas fundadas, plantadas pelo próprio apóstolo em sua primeira viagem missionária. E essas igrejas elas estavam sendo influenciadas por falsos mestres judaizantes que ensinavam um evangelho falso, um evangelho distorcido, misturando a necessidade de se guardar a lei junto com a fé em Cristo, para realmente serem salvos. E Paulo, então, muito preocupado com a situação, ele escreve esta carta. E hoje nós vamos estudar a introdução, né? E veremos que Paulo, o apóstolo, segue o padrão da época normal em que as cartas eram escritas. E ele se apresenta como remetente da carta e depois se dirige aos destinatários, fazendo uma saudação. Mas nós vamos perceber, meus irmãos, que pela situação tensa que ocorria lá na região, Paulo já trata logo de início, logo na saudação da carta, ele já trata de forma resumida, embrionária, assuntos que vai desenvolver ao longo de toda a carta. Então nós podemos aprender muito já com estes versos que nós vamos estudar hoje, a respeito da missão de Paulo como apóstolo, a natureza dessa missão de um apóstolo, de um verdadeiro apóstolo, e também a mensagem que ele pregava, a essência da mensagem que ele pregava. O que deve estar muito claro para nós, que é a essência do Evangelho, e nós vamos observar hoje nestas palavras iniciais de Paulo aos Gálatas, ok? Então esse será o nosso assunto. Para começar, vamos ao nosso Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos, a Deus, pois Tu és o Deus Criador, Tu és o Deus soberano e Tu és um Deus gracioso também, que enviou Jesus para morrer pelos nossos pecados. Ó Deus, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra nessa manhã. Cativa, Senhor, os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Faz a obra, Senhor, que só o Teu Espírito Santo pode fazer. Estamos aqui sedentos, necessitados por ouvir a Tua voz, Pai, na santa palavra. Então, eu rogo a Ti, ó Deus, fala aos nossos corações nessa manhã. Ajuda-me, Pai, a ser claro neste texto, ser fiel ao texto. O que for falado na carne seja esquecido e fique a obra do Teu Espírito Santo. Santifica, Senhor, a Tua igreja na verdade. É isso que nós clamamos e oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então os irmãos podem abrir as suas Bíblias aí em Gálatas, posicionar aí os seus aplicativos e vamos observar esta introdução. E, em primeiro lugar, Paulo, o remetente da carta, ele se apresenta como verdadeiro apóstolo. Vamos ler ali a partir do versículo 1. Escute com fé a palavra do Senhor que diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum,
mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros. Até aqui por enquanto. Então notem que Paulo começa se identificando como apóstolo. Como nós vimos na semana passada, uma das coisas que os falsos mestres estavam fazendo por lá, uma das bagunças que eles estavam organizando lá nas igrejas, era exatamente minando a autoridade de Paulo, dizendo que ele não deveria ser considerado um apóstolo verdadeiro. Ele não fez parte dos 12 no ministério terreno de Jesus, ele não andou, ele não tinha andado com Jesus. Então, existia essa desconfiança em relação ao apostolado de Paulo. Pairava no ar essa desconfiança. Eles chegavam lá ensinando, olha, Paulo é um cara legal, mas ele não é tão apóstolo que nem os outros, vocês não podem ouvir tanto ele assim, não. E faziam isso a fim de depreciar a autoridade dele e também, obviamente, a mensagem que ele pregava. Então, diante disso, esse é um dos assuntos que Paulo vai tratar na carta, ele vai defender o seu apostolado, e ele já faz isso desde o início, na abertura. E como que ele faz isso? Paulo ele se defende dessas acusações, simplesmente explicando o que é um verdadeiro apóstolo. Ele vai dizer, resumidamente, o que significa ser um verdadeiro apóstolo de Deus. E é isso que ele nos diz aqui, muito claramente, em poucas palavras. Ele se apresenta dizendo como apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Ou seja, Paulo não se autodenominou apóstolo. Ele nem foi constituído apóstolo por um grupo de pessoas, nem mesmo pela igreja. Não, ele recebeu o seu apostolado diretamente por Jesus Cristo e Deus Pai. Vocês podem acompanhar claramente aí no texto. Então, Paulo tem plena consciência de que a sua autoridade não emana dele mesmo, mas é derivada daquele que o comissionou. Por isso ele era tão apóstolo quanto os 12, ainda que chamado fora de tempo. De fato, ele não andou com os 12 no ministério terreno de Jesus, mas foi chamado sim pelo próprio Senhor Jesus ressurreto, que apareceu a Paulo na estrada para Damasco, conforme Atos 9, texto que nós já estudamos como igreja. E agora ele diz que quem o enviou foi o próprio Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é importante entendermos que a palavra apóstolo quer dizer exatamente isso, aquele que é enviado com uma comissão, com uma missão oficial. Então, em resumo, o que é um apóstolo, conforme os 12 e Paulo, de acordo com estas palavras aqui? O que é um apóstolo verdadeiro, segundo o Novo Testamento? Um apóstolo verdadeiro deveria ser chamado diretamente por Jesus, ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo, do Cristo ressurreto, e comissionado pelo próprio Senhor Jesus para estabelecer os fundamentos da igreja. Para isso que os apóstolos foram chamados para estabelecer naquela fase especial, fundação da igreja, século I. Momento extraordinário, a igreja sendo fundada, e os apóstolos são chamados com esta comissão oficial. Tanto é que eles são separados por Deus para escreverem a Bíblia, comporem o cânon. Paulo foi usado para escrever grande parte do Novo Testamento, palavra inspirada de Deus, e o nosso cânon, graças a Deus, está completo. Por isso é óbvio, amados irmãos, pela natureza do ofício, que ninguém poderia suceder os apóstolos. É óbvio, pela natureza do ofício, não existe sucessão apostólica. Fica muito claro nos textos, na forma como aqui Paulo está se apresentando. Eles foram únicos na história da igreja, dotados de uma capacidade única ali, para aquele momento específico, de estabelecer os fundamentos da igreja. E agora que os fundamentos já foram lançados,
Não precisamos de outros apóstolos para lançarem outros fundamentos. Nós não precisamos mais disso, porque já está tudo aqui na Bíblia. Ok? Avançando então, depois desta apresentação de Paulo, vamos notar que ele se dirige aos Gálatas em saudação. Vamos ler a partir do versículo 3, que diz assim a palavra: As igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo faz aqui um voto típico de saudação, como era corrente nas cartas que circulavam pela cultura grega, expressando o desejo de bem-estar ao destinatário. Isso era típico nas cartas que circulavam. Paz era um voto tradicional. Eu, fulano de tal, né, me dirijo a você, fulano, paz. Só que Paulo aqui, ele acrescenta um outro termo nessa saudação. Ele acrescenta o termo graça. E essa era uma saudação típica de Paulo, graça e paz. Termos que se repetem nas outras cartas dele. Nós percebemos isso, né? Claramente nas outras, graça e paz. E eu acho impressionante isso. Eu acho impressionante essa saudação. Porque com apenas 2 palavras, Paulo resume todo o Evangelho. Graça e paz. Pois graça fala a respeito da origem da salvação. A raiz da salvação, que é o amor de Deus em favor dos seus eleitos. Graça significa favor totalmente imerecido. E paz fala sobre o resultado da salvação. Todo o fruto da gloriosa salvação, que é paz com Deus e a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Somos reconciliados e restaurados em Cristo. Como diz Lutero também, a graça liberta do pecado e a paz acalma a consciência atribulada pelo pecado. Que síntese maravilhosa que nós temos do Evangelho. Graça e paz a vós outros. A raiz e o fruto da nossa salvação. E Paulo diz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça e essa paz têm origem em Deus, que é o nosso Pai, e do Senhor Jesus. Por isso nós somos filhos de Deus, adotados à família de Deus, através de Jesus somente. O grande Filho de Deus com F maiúsculo. E nós somos filhos do Pai, através dele, através de Jesus. Mas é interessante notar, meus irmãos, que nesta saudação, Paulo traz um tom diferente em relação às suas outras cartas. Notamos que Paulo realmente está incomodado com a situação. Paulo está bem incomodado, Paulo está mexido. E Paulo, ao longo da carta, ele vai ser em alguns momentos bem duro com os Gálatas. Vai ser firme com eles. Que estavam ouvindo os falsos mestres, estavam se desviando da verdade. E ele faz isso porque ele ama, assim como um pai que ama o seu filho e o disciplina quando ele sai do caminho, desejando o melhor para ele. E Paulo então vai censurar a falta de firmeza na fé dos Gálatas, a inconstância dos Gálatas. E por isso podemos perceber que ele é bem econômico nessa saudação em usar alguns termos elogiosos comparados com as outras cartas dele. Por exemplo, ele não usa o termo amados de Deus, como ele usa na saudação aos romanos. Ele não usa o termo aos santificados em Cristo, que ele usa aos coríntios. E ele não usa o termo aos santos e fiéis, que ele usa aos efésios. Paulo não usa estes termos para os Gálatas. A atmosfera está
Pensa mesmo. O evangelho não pode ser distorcido. O evangelho não pode ser desprezado como estava sendo. A situação é grave mesmo. A situação é tensa. Porém, isso não quer dizer que Paulo desistiu deles. O coração pastoral de Paulo não considera a questão irrecuperável. Muito pelo contrário, ele ainda segue considerando os Gálatas como comunidade cristã, filhos de Deus, mas que precisam se desvencilhar urgentemente desses falsos mestres e se desvencilhar desta heresia que estava sendo ensinada para então permanecer no caminho seguro do puro e verdadeiro evangelho. Por isso não é à toa que logo na saudação Paulo já destaca a essência do evangelho. Ele já sai pregando, ele não perde tempo. Ele já coloca ali a essência, falando sobre o que o evangelho trata, qual é o enfoque principal do evangelho. E isso ele diz ali a partir do versículo 4. Nós podemos ler ali da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Paulo já de cara enfatiza o que Jesus fez por nós de forma completa. E com isso ele aponta para o conteúdo essencial de sua mensagem, que diz a respeito de Jesus Cristo, o Deus Filho encarnado, 100% homem, 100% Deus, em uma só pessoa, o nosso mediador, o nosso Messias. Ele fala sobre ele, que se entregou, se deu a si mesmo, por quê? Pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados. E aqui nesta frase nós percebemos algumas questões fundamentais a respeito do evangelho bíblico. Que questões são estas? Pela construção da frase aqui de Paulo. Em primeiro lugar, nós percebemos aqui a questão voluntária da obra de Jesus, o qual a si mesmo se entregou. Ou seja, meus irmãos, Jesus se entregou na cruz não pressionado, não forçado, não por fraqueza. Jesus não morreu como um mártir. Jesus foi crucificado porque ele se entregou voluntariamente, em pleno acordo com a vontade do Pai. Como o próprio Senhor Jesus afirmou no Evangelho de João. Vamos ler juntos este texto? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Então fica muito claro que Jesus entregou a sua vida pelos nossos pecados voluntariamente e a retomou. Ele não ficou morto. Com toda a autoridade, ele ressuscitou dentre os mortos, porque ele é plenamente Deus. E através da ressurreição, Deus Pai também deixa claro para toda a humanidade, para todo o universo, que essa obra que Jesus realizou em nosso favor foi aceita. Foi perfeitamente aceita. Tudo que ele falou é verdade. Tudo que ele fez é verdade. Ele é a verdade encarnada. Ele é o Filho de Deus. A obra dele está aceita. Segundo lugar, meus irmãos, com esta frase que nós observamos aqui, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, nós devemos destacar que Jesus não morreu na cruz para simplesmente deixar um exemplo de amor, como alguns teólogos liberais ensinam hoje. Que Jesus, negando a morte substitutiva, dizem que Jesus foi somente um grande exemplo de abnegação a ser seguido, um exemplo bonito a ser observado. Sim, ele deixou, sem dúvida nenhuma, sem dúvida, o exemplo a ser seguido, mas afirmar somente isso é esvaziar o Evangelho. O texto diz aqui claramente que Jesus se entregou pelos nossos
pecados. Então nós precisamos entender isso. Pecados precisam ser pagos. Precisam ser pagos. Deus não varre sujeira para debaixo do tapete. Deus não dá jeitinho. Pecados precisam ser punidos, pagos, segundo a sua palavra. Todo o sistema de sacrifícios no Antigo Testamento apontava para esta necessidade. Pecados, os nossos pecados precisam ser expiados. Expiados com X, né, de expiação, não é expiados com S de espião. Expiados. Propiciados. E isso, somente Jesus, como Cordeiro de Deus, como nosso substituto, poderia fazer. A sua morte é uma morte substitutiva, substitui. Ele toma o nosso lugar e paga definitivamente a condenação que nós merecíamos por nossos próprios pecados, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E em terceiro lugar, nesta frase de Paulo, no verso 4, percebemos o propósito principal do sacrifício de Jesus na cruz. Por que Jesus morreu na cruz por nós? Nós, os que cremos nele, Paulo responde aqui no nosso texto. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. E no original grego, a palavra mundo aqui, ela se refere a esta época, não é cosmos aqui, é época, este século, esta era perversa que é subjugada pela obra satânica, deste mundo que jaz no maligno. Então, depois da queda de Adão, o mal se infiltra, se alastra por toda a humanidade caída. Então Jesus se entregou voluntariamente pelos nossos pecados para nos desarraigar, nos arrancar desta era perversa em que nós vivemos. E aqui nós devemos entender que o Novo Testamento nos fala de duas eras. Duas eras. Existe a era presente, influenciada pelo mal, pelo diabo, e que está debaixo da maldição de Deus e que será levada à sua condenação final, que está com seus dias contados. E o ser humano, por seu próprio pecado, depois da queda de Adão, está preso, cativo a este sistema maligno. Mas a Bíblia fala também da era vindoura. A era vindoura, gloriosa, onde todas as coisas serão restauradas, todo o cosmos será restaurado pelo poder de Deus. Esta era já foi inaugurada. Quando Jesus veio na sua primeira vinda, e em Cristo nós já provamos as primícias desta era, do reino de Deus que foi inaugurado, mas que só será consumado na volta de Jesus, com o estabelecimento do novo céu e nova terra. Nós vivemos esta tensão do já, mas ainda não. Então, Hernandes Lopes, citando Adolf Pohl, em seu comentário, ele diz o seguinte: essa palavra, mundo perverso, no nosso texto, traz a ideia de que o mundo aqui é a dispensação do mal. Não existe campo neutro. Quem não está no reino de Cristo está sob o domínio desse reino mal. Portanto, Jesus foi à cruz para nos desarraigar do domínio do maligno, ou seja, nos libertar da presente dispensação do maligno, uma vez que o mundo jaz no maligno. A nova dispensação já foi inaugurada com a vinda de Cristo. Quando alguém se converte, é transportado da dispensação presente para a dispensação futura, ou seja, do domínio de Satanás para o reino da graça. Para os que creem, a presente era perversa não é mais verdadeira realidade. Apesar de ainda viverem cronologicamente nela e de serem atribulados por ela, como nós somos diariamente, eles, os crentes, foram legalmente expatriados desta era e transportados para o reino do Filho do seu amor. Colossenses, capítulo 1, versículo 3. E é interessante, meus irmãos, porque a palavra desarraigar aqui no nosso texto
ela traz a ideia de uma árvore sendo arrancada pela raiz. Já pensou a força que precisa de uma árvore grande para ser arrancada pela raiz? E por natureza, nós nascemos neste mundo enraizados em nossa própria maldade, nesta era perversa. E a ideia do texto aqui é que somente a obra de Cristo, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, é poderosa, tem força suficiente para nos arrancar desta era presente, perversa, e nos transportar para o reino da graça. É por isso que somente o Evangelho é aquele que traz libertação e transformação de vidas. Somente Ele é poderoso para isso. Assim como o povo de Israel foi resgatado e liberto lá do Egito, nós, os crentes, somos libertos pela poderosa obra da cruz da culpa do pecado. Quando nos arrependemos, quando confiamos em Jesus, quando reconhecemos o Jesus bíblico e nos rendemos a Ele, nós somos libertos da culpa do pecado. Foi tudo levado já lá na cruz. Pecados passado, presente, futuro, tudo resolvido lá pela culpa, a culpa resolvida. Nós somos libertos também do poder do pecado. Não somos mais escravos do pecado, ainda pecamos, mas no processo de santificação haverá vitória sobre o pecado no contato com o Evangelho. Somos livrados do poder de Satanás, do poder do diabo. Somos livrados também do poder da morte, que Jesus já venceu, o último inimigo. Inclusive, como Ele ressuscitou, ressuscitaremos, teremos corpos glorificados. E agora em Jesus nós estamos perfeitamente guardados, muito bem guardados. Guardados eternamente, para a vida eterna, de alegria, na presença do reino de Deus. E aí sim, lá não haverá mais pecado. Ele vai enxugar dos nossos rostos todas as nossas lágrimas. Não haverá mais pecado. Nem em nós, nem ao nosso redor. Serviremos a Deus livremente. É por isso, amados irmãos, que o nosso paraíso não é aqui. Definitivamente, o nosso paraíso não é nesta terra. Tem algo muito melhor nos aguardando. Muito melhor se estamos em Cristo. Bendita esperança que temos. Aliás, é à luz dessa esperança, é à luz dessa verdade que nós enfrentamos a vida aqui de uma forma bem diferente do restante do mundo. Não é verdade? Muda completamente a perspectiva, à luz da eternidade. Entendendo que tudo que fazemos aqui tem reflexo lá. Entendendo que a nossa vida foi criada por Deus para essa vida eterna com Ele em Jesus. Isso muda completamente. Bendita esperança que temos. Realmente é um vazio muito grande aqueles que não vivem com essa esperança. Por isso precisamos pregar o Evangelho, inclusive. Nós temos essa mensagem poderosa que traz esperança para vidas vazias, iludidas pelo pecado, presas à presente era perversa. Mas o Evangelho é poderoso. Não é o nosso argumento, simplesmente pregar o Evangelho. É o que Paulo faz. Né? A coisa estava confusa lá na igreja, vou pregar de novo o Evangelho, vou explicar de uma forma mais precisa, mais clara, como eu puder, o Evangelho direcionado pelo Senhor. E tudo isso Jesus fez por nós voluntariamente, como diz Paulo, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, vejam, meus irmãos, como a Trindade, o nosso Deus trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o nosso Deus trino, Deus bíblico, essa Trindade trabalha em conjunto para a nossa salvação. Existe perfeita unidade no propósito da Trindade. Deus Pai planejou a história da salvação, planejou a história da redenção conforme a sua vontade. O texto está nos falando aqui. Deus Filho, Jesus, veio para este mundo, entrou no tempo e no espaço para executar este plano da redenção. De fato, entrou na história da humanidade. Veio executar o plano planejado por Pai. Ele voluntariamente veio. E hoje o Espírito Santo, ele aplica essa verdade no coração dos eleitos. É Deus que faz. E traz essa certeza, essa convicção. Aqui está a verdade de Deus e nela eu descanso. Isso o Espírito Santo faz no coração dos eleitos.
Então, amados irmãos, nós temos, o texto nos mostra aqui esta santa conspiração em nosso favor. Sendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Tem poder suficiente em Jesus. E isso é muito confortante. Porque quando eu olho para mim mesmo, à luz do espelho da palavra, e enxergo todas as impurezas e todas as maldades que se manifestam em mim mesmo, eu penso, cara, eu estou perdido. E aí eu lembro que eu não devo ficar olhando só para mim mesmo. Eu devo erguer o olhar e contemplar Cristo e a sua obra, como Paulo está falando aqui, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar. É Ele quem faz, a obra é dele, a iniciativa é dele. Ele começa, Ele completa. Essa é a importância de nós meditarmos nessas verdades. Percebe como é importante nós meditarmos em cada verso, em cada palavra? Eu estudando esse texto, eu mesmo passando pelas lutas da semana, e aí eu começava a estudar, e aí eu, uau, olha que palavra maravilhosa, olha a graça, olha a paz, olha, Ele nos desarraigou, uou! E aí eu era confortado, animado, eu já começava a orar, Senhor, fala assim com a tua igreja, traz esse conforto também para a tua igreja com as tuas palavras, não as minhas, que sejam as tuas palavras, confortando, consolando, dando vida para a tua amada igreja. E percebam que Paulo, ao considerar esta obra perfeita, nessas frases que ele coloca, ele rompe em louvores. Paulo não se aguenta. É óbvio, né? Considerando todas essas questões preciosas de que Jesus já fez, que a obra que ele consumou, Paulo rompe em louvores e ele diz, a quem seja a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. E este é o propósito último do Evangelho, amados irmãos, glorificar a Deus. Que todo louvor seja dado ao Senhor, soberano, Criador, Redentor, que salva pecadores sem mérito nenhum, em virtude do seu glorioso amor somente. E assim será na era vindoura, assim será. Pelos séculos e dos séculos. Nesta era que vai se estabelecer no retorno de Cristo, no novo céu, nova terra, Deus receberá toda a glória e nós receberemos toda a alegria nele, eternamente, pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Então, meus irmãos, esta é a saudação e ela realmente é muito rica. Aprendemos muito com estas palavras de Paulo. Poucas frases, porém profundas, né? Cada palavra com seu significado. Paulo já tratando a situação com essas colocações. E vamos concluir então aqui a nossa mensagem com algumas aplicações. Que lições que nós podemos tirar para nós hoje de tudo isso que nós estudamos? Em primeiro lugar, eu destaco que nós podemos entender aqui é que não existem mais apóstolos hoje. Como vimos, Paulo se apresenta como apóstolo e ele explica brevemente as prerrogativas de um verdadeiro apóstolo, ou seja, ele foi testemunha ocular do Jesus ressurreto, foi comissionado pelo próprio Jesus com a missão de estabelecer os fundamentos da igreja, sendo assim, pela natureza do ofício apostólico, fica claro que os apóstolos não teriam sucessores. O problema é que hoje no Brasil, em muitas igrejas evangélicas, ressurge a ideia de que Deus está levantando novos apóstolos. Ressurge. Esse é o mover de Deus. Ele está levantando novos apóstolos. Homens que a si mesmo começam a se chamar apóstolos ou foram ordenados por um conselho que ordena outros apóstolos. Como viu o pastor Nicodemos falando, existem hoje cerca de 10 mil apóstolos no Brasil. Uou! Que turma, rapaz! É muito apóstolo. É bastante, gente. Você conhece um? É muita gente, 10 mil apóstolos. E existe no Brasil um conselho de apóstolos que ordena outros apóstolos.
Nicodemos tem um livro escrito sobre este assunto, o título é Apóstolos, Verdade Bíblica sobre o Apostolado, que está sendo publicado pela editora Fiel. Então fica muito claro, meus irmãos, que não é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui. Laboram em grande erro aqueles que atribuem a si mesmos esse ofício ou aceitam da igreja essa posição. Se a igreja quiser chamar você de apóstolo, vamos ordenar aqui o Michael como apóstolo. Não, estou fora. Não quero. Está errado. Por quê? Porque o fundamento já foi estabelecido, gente. A Bíblia na sua mão aí, traduzida em português, bonitona. O fundamento já foi estabelecido. E como que uma igreja é apostólica hoje? Como que uma igreja é apostólica hoje? Uma igreja é apostólica hoje somente na medida que ela segue a doutrina dos apóstolos. Fundamentada na Escritura Sagrada, no cânon completo, 66 livros, 39 do Antigo, 27 do Novo, só. Ela é a regra e fé. É ali que você tem que pautar a sua vida. Como que você deve viver? À luz das Escrituras. Essa é a doutrina dos apóstolos. A igreja é apostólica quando ela trabalha, quando ela se volta para essa palavra. E o que a igreja precisa hoje? Não são de novos apóstolos, para estabelecer novos fundamentos, criar confusão, não. A igreja precisa hoje de pastores e mestres, humildes, quebrantados, cheios do Espírito Santo, e que buscam interpretar e ensinar corretamente o que os apóstolos escreveram, inspirados pelo Espírito Santo e registrado aí na sua Bíblia. É isso que a gente precisa, entender esses escritos corretamente. Não ficar falando bobagem, mas buscar entender o que o Espírito Santo quis nos falar por intermédio desses homens. É isso que nós precisamos, amados. Pastores e mestres, tementes à palavra de Deus. Oremos por mais destes pastores quebrantados, que tremem diante das Escrituras, buscando trazer este ensino verdadeiro da palavra, que para e fica verso por verso. Eu sei que exige de você uma certa concentração, parar para concentrar cada palavrinha, mas você precisa ser treinado nisso, porque é aqui que Deus nos transforma, de considerar cada uma destas palavras. Oremos por mais obreiros assim. A seara é grande e poucos são os obreiros. Que Deus levante estes homens que amam as Escrituras e que são chamados por Deus. Vamos orar por isso, amados. Oremos por estes homens. O Rio Grande do Sul precisa destes pastores. O Rio Grande do Sul, Porto Alegre, precisa de mais igrejas apostólicas, verdadeiramente, que seguem a doutrina dos apóstolos. Grande é a seara, poucos são os obreiros. Que Deus chame os seus. Que Deus chame os seus. Talvez esteja levantando aqui mesmo, da congregação. Deus sabe o que faz. Que Deus chame os seus. E por último, amados, nós podemos entender e destacar com este texto que o enfoque do verdadeiro evangelho é que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos libertar deste mundo perverso. Como vimos, logo na saudação, Paulo destaca a essência do verdadeiro evangelho. E qual é essa essência? Qual é essa essência? Você conseguiu pegar o resuminho ali? Qual é a essência, o coração do evangelho? Pegou o resuminho? A essência, obviamente, é que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados e assim nos libertar de nossas próprias iniquidades. Ele veio trazer libertação e vida para você. Veio nos libertar de nossas próprias iniquidades, da ira de Deus e de toda esta era perversa, arrancando o mal pela raiz, transformando as nossas vidas e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Esse é o enfoque bíblico do Evangelho. Esse é o enfoque que deve ser dado na pregação bíblica do Evangelho. Essa é a essência. Por isso, meu querido irmão e minha querida irmã, nesses dias de confusão, preste bem atenção. Nesses dias de confusão, onde 10.000 apóstolos são levantados, ou se levantam a si mesmos, melhor dizendo. Nesses dias confusos de afastamento da palavra, devemos tomar cuidado com os outros enfoques que têm sido dados por aí. Por exemplo, dizendo que
a principal evidência da bênção de Deus no Evangelho é que você vai ter uma vida próspera. É que você vai ter uma casa bem novinha, grandona. É que você vai ter um carro novo. É que você vai ter uma vida sem problemas, uma vida sem conflito familiar, uma vida sem sofrimento. É claro que Deus pode nos abençoar com prosperidade, gente, com saúde. Ele pode fazer isso. Mas este não é o enfoque do Evangelho bíblico. Essas coisas são secundárias. Secundárias. Segundo plano. E que se Deus quiser, Ele vai dar para os seus, pode não dar também. Ou então o enfoque na manifestação de curas, milagres, ênfase em experiências, misticismo, sensações, emoções, novas revelações. Eis que vos digo, o Senhor diz assim, como se isso fosse a principal evidência do poder do Evangelho. E muitos outros enfoques que podemos falar aqui. Por isso, amados, preste bem atenção. Nesses dias de confusão, nós devemos nos certificar, cada um de nós, será que a minha vida está realmente sendo firmada no verdadeiro Evangelho? E questões importantes a se pensar. E nós queremos aproveitar o estudo em Gálatas para trabalhar essas questões. E questões importantes a se pensar tendo o enfoque correto são questões do tipo: será que eu estou apreciando mais hoje do que ontem a graça e a paz de Deus? Entendendo essa necessidade. Será que eu estou crescendo nisso? Independente das circunstâncias da minha vida, através de um entendimento mais profundo do Evangelho. Estou crescendo nesse senso da certeza do perdão de pecados, na justiça que me é dada pela fé somente, e isso me alegra profundamente, no senso de uma salvação totalmente imerecida, sem mérito nenhum meu. Será que estou crescendo nisso? E assim eu me junto ao salmista para dizer de coração: tua graça é melhor que a vida. Senhor, de tudo que eu possa receber nessa vida, tua graça é melhor. Será que eu estou crescendo também com um senso mais profundo do meu odioso e nojento pecado? Brigando mais comigo mesmo do que com o vizinho? Achando o meu pecado mais feio antes do que achar o do vizinho? Será que eu estou chegando a essa conclusão? Será que eu estou, ao contemplar a luz da santidade de Jesus, gloriosa, pura, estou sendo contrito em minha própria miséria, como Isaías, lá quando foi chamado por Deus, o profeta, homem de moral elevada, sacerdote, mas quando ele contempla a santidade de Deus, ele diz: ai de mim, estou perdido, sou homem de impuros lábios. A aproximação da luz de Cristo, andar com Ele, nos constrange, nos leva a esse conhecimento mais profundo da minha miséria. Quanto mais eu me aprofundo no Evangelho, mais consciente eu vou ficando da minha própria incapacidade espiritual, mas ao mesmo tempo me ensina o quão perfeita é a obra de Jesus, o quanto eu dependo também das misericórdias de Deus, pois eu sou pecador e ainda peco diariamente. Mas pela graça dele luto para me afastar de tudo aquilo que me afasta dele mesmo. Será que estou ansiando mais pela presença de Deus? Pois tenho desfrutado de amor, paz, alegria quando busco o Senhor em meus devocionais. Como andam os seus devocionais? Essas são evidências de vidas realmente sendo firmadas no verdadeiro Evangelho. Estão compreendendo, estão tendo o enfoque correto e que foram arrancadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho de seu amor. Será que existe também em mim o desejo de glorificar a Deus? Não a minha glória, porque tudo eu recebo dele, a dádiva dele, meus talentos, minhas habilidades, meus recursos, vem do Deus, fonte de graça e paz. Então, eu desejo glorificar a Ele, porque de fato os méritos são dele.
em cada ato, em cada momento de minha vida. E eu estou falando aqui de questões simples e ordinárias, gente. Não, nada de barulho, fumaça, exibição, ir lá para o palco da igreja e tal. Não, estou falando de coisas simples e ordinárias, glorificar a Deus no simples. Por exemplo, o seu trabalho. Servir, a alegria de servir o Senhor, simplicidade, fazer o certo, fazer o correto, fazer o honesto, fazer um trabalho bem feito, sendo visto por homem ou não visto por homem, vai fazer para a glória de Deus. Seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, nos meus relacionamentos, buscando também dar graças a Deus por tudo. Sabe que estou crescendo nisso? Dar graças a Deus por tudo, até pelas dificuldades. Por quê? Porque eu entendo que Deus tem cuidado de mim. Hoje eu estou compreendendo à luz do Evangelho, deste Cristo perfeito que se entregou pelos meus pecados e para me desarraigar desse mundo perverso. Eu estou compreendendo que Deus cuida de mim, até nos piores momentos. E Ele está no controle, inclusive, forjando o caráter de Cristo em mim, de tudo que me acontece, até os momentos mais duros e sombrios. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque Tu estás comigo. E aí eu entendo que até as injustiças que eu sofro, Deus está no controle, por amor a Cristo. Será que os nossos corações estão assimilando estas verdades? Percebe? Percebe como é importante ter o enfoque correto? Percebe como é importante a gente correr pela Escritura, deixar ela falar, e aí Deus alcançar os nossos corações? Não entrar com a historinha de pastor e tal, não, deixar a Escritura. Será que nós estamos firmando as nossas vidas? E isso só é possível se nós estivermos firmados no verdadeiro Evangelho. É por isso que Paulo estava tão preocupado. Paulo queria o melhor para os seus ouvintes, para as ovelhas de Cristo. E para que isso ocorra nas nossas vidas, não é nossa força, não é nós que podemos produzir isso, é só o Senhor. Por isso nós precisamos desse contato constante com o Evangelho, a pregação da fé, ouvir a palavra, ouvir a Escritura, entrar na comunhão da igreja, servir na igreja. Deus vai nos moldando, vai nos forjando, as verdades vão sendo assimiladas pelos nossos corações. E é assim, amados, que nós queremos então seguir como igreja local. Pela graça de Deus, obviamente, mas queremos seguir firmes no Evangelho, falando do Evangelho entre nós, nas nossas conversas, pregando a boa palavra fielmente, que este púlpito possa trazer a palavra, preocupado com a glória de Deus, com a fidelidade às Escrituras. Nos nossos pequenos grupos também queremos ter um enfoque correto no Evangelho, por isso vamos começar a estudar Gálatas agora, e buscando também as aplicações deste Evangelho para todas as áreas da vida, porque o Evangelho toca todas as áreas e nos ensina a viver neste mundo, nessa era perversa, como sal e luz, não sendo contaminado, mas influenciando. Por quê? Pelo poder de Deus, daqueles que estão firmados no verdadeiro Evangelho e aprendendo a aplicar essas verdades à medida que vamos estudando e nos aprofundando nestas verdades. Queremos também, como igreja, cantar o Evangelho. Cantar o Evangelho. A importância de letras boas. Nós temos essa preocupação. A música acaba sendo uma ferramenta bem útil para a memorização, inclusive. Eis a importância de letras boas. Se a gente dá uma passeada pelas letras de hoje em dia, na mídia e tal, rapaz, tem cada coisa. Letras bíblicas, letras que falam desta obra de Cristo, o qual se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar desta era perversa. Nós queremos cantar essas verdades pela graça de Deus como igreja, fazendo subir ao Senhor os louvores que são aceitos por Ele somente pelos méritos daquele que se entregou pelos nossos pecados para nos desarraigar desta era perversa. A obra é dele, a glória é dele, o que ele começa, ele completa. Devemos confiar nele e descansar na palavra desse Deus todo-poderoso. E assim nós queremos guardar essa verdade nos nossos corações, mente e coração, todo o nosso ser sendo afetado, emoções, vontades, tudo sendo afetado por esse glorioso Evangelho. E por isso nós queremos também seguir com o estudo de Gálatas, que Deus nos ajude
a permanecermos, a crescermos como uma igreja bem firmada no verdadeiro evangelho. Igual essa videira aqui, que o Felipe fez o nosso slide, que ficou muito legal, até falei para ele. É uma videira aqui, né? Bonitona, cheia de frutos vistosos para a glória de Deus. E como sabemos, Jesus é a videira. E ele disse lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra. Obrigado por Gálatas, Senhor. Obrigado por essa introdução na carta de Gálatas. E ali o coração do Evangelho. E obrigado por ter usado Paulo. Obrigado, Senhor, por ele ter sido fiel ao Evangelho pelo teu poder. E nós expressamos aqui, Pai, também a nossa necessidade da tua graça. Pai, queremos ser fiéis ao teu Evangelho. Queremos permanecer na verdade, queremos estar bem firmados, ó Deus, permanecer em Jesus como Ele mesmo fala. Então dá-nos graça, Pai, dá-nos graça para como igreja firmarmos na Tua verdade. Livra-nos, Pai, do erro, livra-nos, ó Deus, dos enganos desta era presente e conserva as nossas mentes e os nossos corações na Tua palavra. Obrigado também pelo perdão dos pecados, ó Deus, porque somos falhos. Somos tentados, ó Deus, a desviar muitas vezes, ovelhas errantes, mas como um Deus gracioso o Senhor nos busca, porque a obra que o Senhor começou, o Senhor completa. Então a Ti, Pai, todo louvor, toda glória e toda a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.